Olá pessoal, como prometido, vamos dar continuidade à PG, analisando agora a soma dos N primeiros termos de uma PG. Soma dos termos de uma PG finita. Vamos lá. Seguinte, a fórmula está aqui, na realidade tem duas fórmulas, certo? E eu vou querer analisar, demonstrar essa fórmulazinha daqui. Vale salientar uma coisa, que esta fórmula só é válida para Q diferente de 1. Porque se Q for 1, vai zerar aqui embaixo. Então, quer dizer, tem que ser para uma PG que a razão seja diferente de 1. Tudo bem, pessoal? E é isso que a gente vai agora demonstrar. É o seguinte. Essa demonstração não é muito simples não, pessoal. Começa assim, ó. Eu tenho Sn é A1 vezes, no caso, mais A2, mais A3, e eu vou somando, eu vou ter aqui um AN menos 1 até AN, que isso é a definição de Sn, é a soma de A1 até AN. Qual é a grande sacada desse esquema aqui? É o seguinte, se isso é uma igualdade, eu posso multiplicar todos os termos por Q, que é a razão dessa PG. No caso, eu tenho duas coisas iguais. Deixa eu falar aqui, olhando para vocês. Eu tenho duas coisas iguais. Se eu multiplico esse lado por Q e multiplico esse lado por Q, eu vou continuar com dois resultados iguais. Beleza? Eu tenho duas quantias que são iguais, dois valores iguais, multiplico um por Q, multiplico o outro por Q. Se eu estou multiplicando os dois pelo mesmo valor, os dois continuam iguais. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Quando eu multiplico Sn por Q, vai ficar Sn vezes Q. Aí vem o pulo do gato. Numa PG, quanto é A1 vezes Q? Porra, se você pega o primeiro termo e multiplica por Q, você vai encontrar A2. Quem é A2 vezes Q? A3. Quem é A3 vezes Q? A4. E assim, quando chega lá no final, eu vou ter AN menos 1 vezes Q, que vai dar AN. Se você pega AN menos 1 e multiplica por Q, dá o próximo termo, AN. E se eu pego o último, que é AN, e multiplico por Q, daria o próximo. Aí eu vou pedir licença e vou dizer que esse vai ser o único que eu vou escrever, em vez de escrever AN mais 1, eu vou escrever ANQ. Porque nessa soma não existe o termo AN mais 1, ele acaba no AN. Então por isso que eu não escrevi aqui AN mais 1. Eu poderia até escrever, mas eu não quis escrever. A pergunta é, se eu pego esse SNQ que eu acabei de encontrar e subtraio o SN que tem ali em cima, que é A1 mais A2 mais A3, até, aí vai ter aqui um AN menos 1 e um AN. Eu estou subtraindo. Por que eu faço isso? Você vai ver agora. Porque eu vou encontrar aqui SNQ menos SN. E do lado de cá vai acontecer uma coisa muito interessante. Vai sair agora cortando A2 menos A2, A3 menos A3. Como eu estou subtraindo, os termos que são iguais vão sendo cortados. Só que logo depois do A3 aqui vai ter o A4. Então vai cortar 4 com o que viria depois aqui. Do mesmo jeito, AN lá no final corta com AN. E quem é que está antes do AN por aqui assim? Não é o AN menos 1? Ele corta. Então vai sair cortando praticamente todo mundo. Vai sobrar quem? Se você prestar atenção bem direitinho, e em cima vai sobrar AN vezes Q. Menos embaixo vai sobrar quem? Menos quem? Menos, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, menos o A1. Então, se eu colocar o Sn em evidência aqui, eu vou ter Q menos 1. Eu botei o Sn em evidência, sobrou Q ali na primeira parcela, e no caso 1 na segunda. E isso é igual a ANQ menos A1. Como esse Q menos 1 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. E aí eu tenho uma fórmula possível, que está aqui, inclusive no cantinho direito, em cima, ANQ menos A1 sobre Q menos 1.
Isso é uma fórmula para a soma dos termos de uma PG finita. Soma de n termos de uma PG. Dos n primeiros termos. Só que, repetindo, essa fórmula só é válida para uma razão diferente de 1. Aí você pode até perguntar, Fabiano, e essa outra fórmula aqui, ó? Essa outra fórmula aqui, vem dela. O que é que eu vou fazer aqui rapidinho? No lugar de AN, eu posso escrever o termo geral. Quem é AN? Deixa eu dar uma grifada aqui no que eu vou... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este AN aqui, que eu estou circulando, e vou trocá-lo por... Vou trocá-lo... Um momentinho. Rapidinho, pessoal. Deixa eu só ajeitar. Pronto, agora foi. Vou trocar esse AN pela fórmula de AN. Quem é a fórmula do termo geral de uma PG? É A1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso é o AN. Só que isso, ali na fórmula está vezes Q, tem um menos A1 sobre Q menos 1. Se você reparar direitinho, esse Q aqui está elevado a 1, ó, coloquei ali 1. E isso é uma multiplicação de potência de mesma base. Você vai repetir a base e somar os expoentes. Além disso, eu posso colocar logo o A1 em evidência em cima. Pois existe um A1. Deixa eu apagar isso aqui, ficou demais, um momentinho. Então, eu vou colocar o A1 em evidência. Se você reparar direitinho, existe um A1 aqui e um A1 aqui. Então, eu posso colocar esse A1 em evidência. Esse Q vai ficar elevado a quanto, pessoal? N menos 1 mais 1, que eu repito a base Q, e somo os expoentes. Menos 1, porque eu botei esse A1 em evidência, sobre Q menos 1. Pessoal, vale sempre salientar que essas fórmulas são válidas para Q diferente de 1. Então, eu tenho aqui duas fórmulas que servem para achar a soma dos n primeiros termos do APG. Você pode usar uma ou a outra, isso é indiferente. Só queria mostrar que existem duas possibilidades. Tudo bem, pessoal? Realmente essa fórmula já é mais difícil da pessoa memorizar, mas só chega lá quem estuda, não tem para onde não. Agora veja bem, pode ser que tenha alguém aí em casa pensando o seguinte, e eu estou repetindo o tempo todo ali, a razão tem que ser diferente de 1. Alguém pode perguntar, e se a razão for 1? O que acontece quando a razão é 1? Meu amigo, quando a razão é 1, quer dizer que você está multiplicando por 1 para encontrar o próximo termo. E você deveria saber que multiplicar por 1 não muda nada, dá o próprio número. Então, se a razão for 1, a progressão geométrica é constante. Isso foi visto na aula passada. Razão 1 na PG quer dizer que você está multiplicando por 1. Quer dizer que a PG é constante. Se ela é constante, quer dizer que todos os termos são iguais. Então, toda vez que a razão for 1, todos os termos são iguais. Iguais a quem? Iguais ao primeiro. Todos. Então, se eu quiser a soma de 10 termos, são 10 iguais. 10 vezes o primeiro. Se eu quiser a soma de n termos, n vezes o primeiro. Conclusão. Se a razão for 1, você não precisa nem de fórmula. Se a razão for 1, quer dizer que todos os termos são iguais. Só você ver a quantidade que você quer e multiplicar pelo primeiro. Tudo bem? Se quer uma fórmula, seria A1 vezes n. O primeiro vezes a quantidade. Então, quando a razão é 1, tranquilo. Se não for 1, quer dizer que a PG pode ser crescente, decrescente. Aí você pode utilizar, não importa. Se não for 1, você pode usar essa fórmula sempre. Se for 1, é até melhor. Ela é constante. Tranquilo? Vamos lá. Prosseguindo aqui. Temos aqui o seguinte. Um exemplo para a gente aplicar aqui. Essa fórmulazinha de soma. Vê só. Numa plantação de eucaliptos, as árvores são atacadas por uma praga, semana após semana. De acordo com observações feitas, uma árvore adoeceu na primeira semana. Vamos lá. Uma adoeceu na primeira semana. A1 é 1. Na primeira semana, A1 significa na semana 1. Tem uma árvore. Outras duas na segunda semana. Preste atenção. Na segunda semana, vão adoecer mais duas. Preste atenção, mais duas. Então, se eu dissesse assim,
Até a segunda semana, quantas árvores doentes tem? 3. Preste atenção. Isso é importante. Ele está dizendo que teve uma árvore que adoeceu na primeira semana. Ela está doente. Na segunda semana, adoeceram outras 2 árvores. Então, quantas árvores doentes tem até agora? Tem uma na primeira, mais 2 na segunda, tem 3. Então, quer dizer, ele não está dizendo a quantidade total de árvores que estão doentes. Ele está dizendo a quantidade, em cada passo, ele está dizendo as que vão adoecendo. Então, você vai ter que ir somando. Teve uma que ficou doente na primeira semana, mais 2 que ficaram doentes na segunda semana. Então, até a segunda semana, tem 3 árvores doentes. Na próxima semana, vamos ver. Mais 4 na terceira semana. Então, ó, na terceira semana, mais 4. Então, até a terceira semana, eu tenho 1, mais 2, mais 4. No caso, 7 árvores doentes. E assim por diante. O que significa dizer assim por diante? Percebam que está dobrando. Então, na quarta semana, apareceriam mais 8. Tudo bem, pessoal? E isto caracteriza uma PG de razão 2. Está multiplicando por 2. Quem é o primeiro termo? 1. Quem é a razão? 2. Então, me diga, quem seria o AN? AN seria A1 vezes Q elevado a N menos 1. Eu sei que A1 é 1, sei que a razão é 2, então, na realidade, vai ter 2 elevado a N menos 1. Isso é a fórmula do termo geral. Quer dizer, na semana N vão adoecer 2 elevado a N menos 1 árvores. Só que ele está dizendo que vai adoecendo assim por diante, até que na 10ª semana, praticamente toda a plantação ficou doente, exceto 7 árvores. Pode-se afirmar que o número total de árvores dessa plantação é. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular essa soma. O que eu tenho que fazer é calcular a soma, certo, das árvores doentes nas 10 semanas. Então, seria quem? Seria A1, 1, que é a árvore que ficou doente na primeira semana, mais 2 que ficaram doentes na segunda semana, mais 4 na terceira semana, mais 8, assim até a 10ª. Pô, mas quem seria a 10ª? Pelo que eu acabei de ver aqui, seria 2 elevado a 9. Então, isso vai até 512. 2 elevado a 9, 512. Sim, pessoal? Tá claro isso aí? Então, enfim, a primeira semana tinha 1, segunda semana tinha 2, terceira semana tinha 4, na quarta semana tinha 8. Eu descobri que na semana N vai ter 2 elevado a N menos 1. Como foi até a 10ª semana, então foi até o A10, que é 2 elevado a 10 menos 1. 2 elevado a 9, 512. Então, a quantidade de árvores que adoeceram, preste atenção, que adoeceram nessas semanas foram, no caso, vai ter como resultado essa soma. Foram essas árvores aí, 1 mais 2 mais 4 mais 8, somando até 512. Você podia até somar isso aí, 8, 16, 32, 64, mas eu vou aplicar a fórmula da soma. Quem viu agorinha a fórmula viu que SN é, eu tenho 2 possibilidades, eu escolho. Eu vou usar A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. A gente viu essa formulazinha. Tinha outra, a NQ menos A1 sobre Q menos 1. Você escolhe, eu tenho todas as informações aqui. Quem é o A1? 1. Quem é Q? 2. Quem é N, que é a quantidade de semanas, quantidade de termos? 10 menos 1 sobre Q, que é 2, menos 1. Eu tenho a razão, que é 2, tenho N, que é 10, que são 10 semanas, 10 termos, e tenho A1, que é 1. Substituir. Fazendo essa continha, 2 a 10ª é 1024. Vale salientar que 1 vezes não serve de nada. Multiplicar por 1 não muda nada. Então vai ficar 2 a 10ª, 1024, menos 1 sobre 2 menos 1, 1. Então eu tenho 1023. Mas vale salientar que isso é o total de árvores doentes. Então 1023 árvores doentes. Beleza ou não? Só que ele está dizendo que praticamente toda a plantação ficou doente, exceto 7 árvores. Quer dizer que 1023 árvores ficaram doentes e tem 7 que não ficaram.
exceto 7, quer dizer, 7 estão lá boazinhas. Então, quantas árvores tem no total? Essas 1023 mais 7. Vou botar aqui, mais 7, que são as árvores que não ficaram doentes. Total, 1030. Conclusão, igual a 1030, a resposta, a letra B. Tudo bem, pessoal? Então, veja só, um problema contextualizado de PG, árvores que... Só que é claro que na prática é muito difícil elas ficarem doentes formando exatamente essa PG. Mas, tudo bem. É uma questão que envolve PG e soma dos termos de uma PG. Ok? Um abraço, pessoal. Próxima aula, a gente conclui o assunto de progressões geométricas. Até mais.